E daí uma coisa, Rafael, que você comentou, é que essa energia ela não pode ser guardada, né? Não pode ser, me fugiu a palavra, mas armazenada. A energia que nós temos hoje, que é da questão da água, enfim, mecânica, ela pode ser armazenada ou não? E uma outra diferença, sempre a gente escuta e fica atento em questão das chuvas. Todo mundo fala, é a represa tal, ou tal lugar, poderemos aí ter falta de energia. Isso acontece também na questão do sol, lembrando que, né, a gente entende que sol tem todo dia. Uhum. Se um dia a gente não tiver mais sol, o problema é bem maior, né? Aí é tenso. Mas a armazenagem, na verdade, ela é possível, ela não é necessária. Então, quando a gente tem um sistema em casa, eu acabo utilizando a rede como a minha bateria. Como que isso funciona? Na verdade, é como se toda sobra de energia eu jogasse para a rede, e toda vez que falta energia eu pego da rede. Quando falta energia? Por exemplo, à noite. À noite não tem sol, então sempre preciso de energia da rede. Ou em um dia nublado, né? Então a gente sempre fala que a bateria do sistema de energia solar conectado à rede, que é o mais comum que a gente fala, é a própria rede. Mas isso não significa que você não possa armazenar também em casa. Para armazenar em casa, você precisa utilizar baterias elétricas. Elas são parecidas com uma bateria, por exemplo, de carro, essas baterias que a gente conhece, mas óbvio, com tecnologias específicas para essa aplicação, inclusive hoje com baterias já bem avançadas, parecidas com as baterias de carro, né? São as baterias de íons de lítio. Essas baterias têm uma capacidade muito grande e você consegue armazenar energia ali, por exemplo, para você trabalhar por uma semana, 20 dias, se você quiser. Não é tão usual, porque as baterias são caras também, mas já é comum hoje em dia você colocar baterias como um backup, para aguentar 2, 4, 6 horas sem energia no caso de um apagão, né? Então, quando a gente fala do sistema como um todo, e de chuvas, regime de chuvas, a gente chega num outro tipo de bateria ainda, que são as represas de água. Uma água represada, ela é uma espécie de bateria, porque ela tem uma capacidade de geração lá acumulada, e eu abro as comportas e uso aquela água conforme a minha necessidade. Essa é uma grande vantagem que a gente tem na energia hidrelétrica. Por isso que, de novo, né, eu reforço, não existe assim a melhor fonte de energia. Existe sim as fontes mais limpas e menos limpas, mas o ideal é que você tenha uma matriz de energia balanceada e limpa para cada lugar. Então também a matriz que a gente consegue ter no Brasil, ela é diferente da matriz que você vai ter nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Japão, porque cada lugar tem algumas capacidades específicas. O Brasil é, como sempre, né, muito favorecido pela capacidade natural. De energia solar, nem se fale, assim, a gente tem o pior lugar do Brasil é 50% mais capaz do que o melhor lugar da Alemanha. E a Alemanha é um dos países que mais produz energia solar. Mas na eólica também a gente é muito forte, hidrelétrica, inclusive biomassa, biocombustíveis. Então, assim, a soma dessas tecnologias todas, dessas fontes de energia, geram o que a gente chama de matriz energética, e aí sim você tem como ter uma matriz melhor do que a que a gente tem hoje. A tendência é que isso aconteça com fontes cada vez mais limpas, mesmo no Brasil, que já tem uma matriz limpa, e uma confiabilidade também maior. Então, existem compensações naturais. Por exemplo, nos meses mais secos, você tem mais horas de sol por dia, porque você tem menos nuvens no céu. Então, existe até uma compensação natural, né? Ou a eólica com o solar. Nos dias provavelmente mais nublados, você tem mais vento, produzindo mais energia. Você tem vento à noite e tem o sol de dia. E quando você analisa todas essas combinações, você consegue chegar num ótimo de segurança, eficiência, né, redução de emissões e, talvez, tão importante quanto todo esse resto, o barateamento do custo da energia. Então, eu acho que é um conjunto que tem que ser analisado e hoje a gente consegue gerenciar isso de uma forma instantânea, digital, muito mais avançada também do que há 40, 50 anos atrás. Então, é natural que a gente mude a forma de gerar, consumir, usar energia, né, e armazenar e tudo mais. É nesse sentido que eu acho que o trabalho, por exemplo, da Alesp, dos reguladores, né, é muito importante, porque eles precisam ter essa visão de que o mundo
do ponto de vista energético, está mudando. Esse movimento até tem esse nome, né, que foi batizado de transição energética. Então a gente vai sair de uma matriz fóssil para uma matriz de CO2 zero, de emissões praticamente zero. E isso demanda um norte, demanda direcionamento, precisa ser uma decisão também política, precisa ser uma decisão que precisa criar os incentivos para que a infraestrutura se adeque para esse novo mundo. Né? E aí agora a gente começa a ver ações interessantes do governo municipal, estadual, federal, para promover ou acelerar, né, essa transição, porque ela vai acontecer. É uma questão até de eficiência energética, de consumo de recursos. Ela vai acontecer. Então, por que não liderar isso, coordenar e fazer de uma forma mais sustentável, mais olhando para o longo prazo, né? Essa é a nossa visão. Assim, é bem importante a atuação dos reguladores para coordenar e promover essa transição de uma forma mais rápida, para que o Brasil possa também ser um protagonista nesse sentido. A gente já é protagonista em geração limpa, mas se a gente não cuidar, a gente vai ficar para trás. A gente pode ter uma energia mais barata, mas se a gente não cuidar, a gente não vai ter. E principalmente, a gente pode ter mais segurança energética para antever períodos de seca, eventuais períodos, anos com mais ou menos sol, para falar também do solar, prever a armazenagem de energia não só nas represas, mas também em baterias em lugares estratégicos para dar conta daquela demanda que a gente tem numa cidade específica, numa região, num bairro, né? Ou na própria casa nossa. Existem sistemas de energia solar que a gente vende já há mais de 13 anos, que nem precisam da rede. Você gera e armazena toda a sua energia para usar quando você quiser. Óbvio que esse sistema é um pouquinho mais caro, porque ele precisa da bateria. Mas imagina alguém que está num lugar isolado, hoje tem programas do governo, a gente já fez dezenas de milhares de sistemas de acesso à energia. Tem gente que nem energia tem ainda. Inclusive no estado de São Paulo, a gente tem na região das ilhas, Ilhabela, litoral aqui, por exemplo, tem muita gente que ainda não tem energia. E aí a gente tem sistemas, a Neosolar inclusive é bem protagonista nesse tipo de sistema, que funcionam de forma isolada. Você gera, armazena e usa ali. Então é sempre importante entender a demanda de cada tipo de consumidor. Uma indústria precisa de um tipo de solução, um comércio de um tipo talvez um pouco diferente, uma pessoa que não tem energia é diferente. E quando a gente olha isso tudo, você consegue coordenar e estimular para que a gente use isso de uma forma mais inteligente. Oi, a gente vai falar